Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna deste Senado hoje para falar de um tema recorrente em relação aos brasileiros que vivem no exterior. Há muito vinha me incomodando a situação de muitos brasileiros de boa-fé que vendiam todos os seus bens para buscar uma oportunidade em nosso país irmão, Portugal, mas que ao chegar àquele país se deparava com as restrições e dificuldades advindas dos efeitos inflacionários e recessivos do período pós-Covid e da guerra da Ucrânia, que tem penalizado muitas nações do velho continente. Por essa razão, no período de 23 a 29 de janeiro, estive em Portugal para cumprir missão oficial, com autorização do senhor presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, com o objetivo de investigar in loco a situação de milhares de brasileiros que migraram para lá, na esperança de alcançar melhores dias, melhores condições de vida para si e para suas famílias, mas que acabaram por se deparar com um ambiente extremamente adverso em Portugal, levando a dificuldades financeiras imensas e a um desejo de retornar ao nosso país. Portugal conta hoje com cerca de 300 mil brasileiros, entre residentes permanentes e transitórios. Cerca de 200 mil estão solicitando cidadania portuguesa. O envelhecimento populacional, a língua comum e a possibilidade de contratação de mão de obra brasileira mais barata serviram, por muito tempo, de incentivo para que muitos brasileiros se desfizessem do que tinham no Brasil para ir em busca das promessas de empregos mais bem remunerados no velho continente. Em função disso, hoje cerca de 23 mil brasileiros enfrentam sérias dificuldades financeiras, quase 10% dos brasileiros que vivem lá. Pessoas que viajaram através e buscando melhores condições de vida, estimulados por notícias falsas de youtubers que descreviam Portugal como um Eldorado, mas que acabaram encontrando grandes dificuldades, ficando sem recursos para se alimentarem e para pagarem moradias, testemunhados por mim. A missão oficial consistiu em uma extensa agenda com diplomatas e grupos de representantes de imigrantes brasileiros, Organização de Imigração das Nações Unidas e representantes da Assembleia Nacional de Portugal, em Lisboa, na cidade do Porto e na cidade de Faro. Acompanhado do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, visitei a Assembleia da República e fui recebido pelo deputado João Moura, do PSD português e presidente da Comissão de Amizade entre Portugal e Brasil. Na ocasião, o deputado assinalou que é do interesse do Estado português acolher os brasileiros que decidem estabelecer-se em seu país, que somariam, segundo suas estimativas, quase 500 mil de pessoas. Olhamos com muito bons olhos a imigração dos nossos amigos brasileiros, afirmava ele. À luz do baixo crescimento vegetativo da população portuguesa e da imigração de jovens qualificados para outros países da Europa, informou-nos ainda que o número de brasileiros vivendo legalmente em Portugal aumentou 14% em 2022, ou seja, 28 mil brasileiros a mais, o que fez o efetivo alcançar 233 mil brasileiros vivendo legalmente naquele país. Informou ainda que quase 50% dos novos registros de residências concedidas no ano passado foram para brasileiros. Nessa visita, fomos alertados que o número de brasileiros radicados em Portugal seria muito maior do que aquele estimado, de 350 mil. Em razão de cidadãos que possuem residência permanente, dupla nacionalidade, além daqueles que se encontram ilegais e os que eventualmente moram na Espanha e se deslocam com frequência para esse país.
Também acompanhado pelo embaixador Raimundo Carreiro, participei de reunião na missão da Organização Internacional para Migrações, OIM, órgão sediado em Lisboa. O chefe da missão, Vasco Malta, destacou que os cidadãos brasileiros representam a expressiva maioria dos atendidos por essa iniciativa em Portugal, chegando a representar 89% dos atendidos em 2022 e totalizando mais de 8 mil casos desde o início das atividades da OIM. Ao traçarem o perfil dos imigrantes brasileiros em Portugal, os representantes da OIM observaram a prevalência de homens, cerca de 2/3, a baixa qualificação profissional, o crescimento do número de famílias migrando em conjunto, inclusive idosos e crianças, e a ausência de informações detalhadas a respeito das dificuldades do mercado de trabalho, do acesso à moradia e da alta taxa inflacionária. No que diz respeito a esta marcante desinformação, indicaram ainda que os brasileiros estão sendo influenciados por influenciadores digitais, os youtubers e influencers, e redes de criminosos que se aproveitam da situação de vulnerabilidade desses imigrantes para obter vantagens pecuniárias. Visitamos a cidade do Porto, cujo consulado brasileiro só em 2022 recebeu 60 pedidos de autorização de retorno ao Brasil. Na jurisdição do consulado houve aumento de 50% do número de brasileiros. De acordo com a cônsul em Porto, há um descompasso entre a lei portuguesa e o processamento dos pedidos de imigração pelos Serviços Estrangeiros de Fronteiras, o SEF. A legislação portuguesa é flexível no tocante aos imigrantes, tendo em vista dois fatores importantes. De um lado, a baixa taxa de natalidade. Em 2022, nasceram, segundo a imprensa local, apenas 44 mil bebês. E de outro, a imigração de jovens portugueses, em busca de melhores oportunidades de emprego em outros países da União Europeia, principalmente a Alemanha, França e Luxemburgo. Visitamos também a cidade de Faro, ao sul do país, onde me reuni com o consulado brasileiro e o Conselho de Cidadãos de Faro, com servidores que prestam permanente assistência a eles lá do nosso consulado. No CONCID, enfatizou como havia feito o presidente do Grupo da Amizade Portugal-Brasil no Parlamento de Portugal, que a necessidade de mão de obra estrangeira é real, inclusive para contribuir para a Seguridade Social, que não tem recursos suficientes para pagar as pensões ao crescente contingente de aposentados. Levantei alguns pontos e sugestões importantes durante essa missão em Portugal, os quais gostaria de apresentar aos colegas senadores e senadoras para avaliarmos possível conversa com o Executivo Federal. E isto o faremos, presidente, logo depois deste pronunciamento. Primeiro, a quantidade do número de brasileiros em Portugal é maior do que se pensava inicialmente e continua a crescer em níveis expressivos. Há um espaço importante para a manutenção da migração de brasileiros para Portugal que deve ser explorado com sabedoria e orientação governamental. Espaços para a migração de mão de obra especializada, em especial nas áreas de hotelaria, turismo, construção civil e restaurantes. Há o interesse de autoridades do governo português de uma maior parceria estratégica entre os dois governos para atenuar os efeitos da crise recente sobre a economia de Portugal, além da oferta de mão de obra qualificada, assim como o interesse por maiores investimentos brasileiros em Portugal. Há um trabalho de desinformação feito pelos youtubers e influencers que tem estimulado a migração indiscriminada para Portugal de pessoas sem formação especializada, que, diante de uma realidade adversa daquele país, estão tendo muita dificuldade financeira e acabam buscando apoio para a repatriação. É preciso avaliar meios que coíbam a divulgação dessas informações, seja por divulgação pelas autoridades competentes de notícias, sejam pela punição à divulgação de notícias falsas sobre essa recorrente temática. Ficou claro a importância do governo brasileiro restabelecer canais de diálogo com as comunidades brasileiras no exterior,
Passo esse iniciado com a nossa visita na Assembleia da República de Portugal. Há uma morosidade da autoridade portuguesa de imigração, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, em viabilizar o trabalho legal dos imigrantes, que tem dificultado a oferta de trabalho legal a imigrantes brasileiros. Essa lentidão parece estar em dissonância com a postura do governo de Portugal, favorável à migração de estrangeiros para aquele país. Nesse sentido, há um espaço para nosso governo buscar a superação dessa lentidão por meio de maior interlocução com o governo de Portugal. Nesse sentido, há um espaço para estimular uma atividade política de Brasília junto ao governo português com o intuito de acelerar o processo de regularização migratória. 7. Em função das conversas com as organizações de imigração, é possível levar ao governo brasileiro a sugestão de criação de um apoio financeiro, que poderia ser dado à Organização Internacional de Imigração das Nações Unidas, condicionando a utilização dos eventuais recursos para promover a integração e o retorno exclusivo de nacionais brasileiros. Recentemente, senhor presidente, todos nós estamos acompanhando na grande mídia que há uma nova movimentação por parte do governo de Portugal para facilitar a regularização desses migrantes temporários. Portanto, eu diria que fruto já da nossa visita, houve um pequeno avanço através da SEF, essa Secretaria de Apoio aos Imigrantes, mas que nós precisamos cada vez mais que a nossa diplomacia competente, eficiente, qualificada, possa realmente, neste momento, exatamente desse país irmão, Portugal, possa fazer uma interlocução mais forte para que os milhares de brasileiros que estão vivendo ali possam realmente ter um melhor tratamento e não passem pelas dificuldades que estão vivendo, um número enorme. Eu passei 8 dias, tive contato com mais de 15 grupos e vi realmente essa dificuldade pelas quais passam os brasileiros, principalmente aqueles que não estão com a sua documentação de imigrantes regularizada. Portanto, era esse pronunciamento que gostaria de fazer. Senador Chico Rodrigues. Nobre senador Paim, Vossa Excelência. Eu ouvi aqui até